Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deixe o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. O caminho e o processo para o perdão. Jesus, como conta a Bíblia, já deixou bem claro qual é o poder da oração, quando ensinou a todos nós o Pai Nosso, e o poder do perdão, redimindo todos nós no seu sacrifício. Se está sentindo dificuldade para perdoar, entenda como isso pode mudar a sua vida. O Pai Nosso pode ser entendido como a oração do perdão, e é uma oração poderosa e libertadora. Jesus disse: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." Nestas palavras há algo que talvez você não percebeu. A vontade de Deus em te perdoar depende da sua vontade de perdoar as pessoas. Você pode dizer: "Mas se eu perdoar, vou livrar essa pessoa da culpa que ela precisa carregar por ter me machucado?" Não. Você não está livrando ninguém de culpa alguma. Você está se libertando da dor e do ressentimento e se posicionando na direção das bênçãos do Senhor. O Senhor Jesus uma vez disse: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." E isso que o Senhor exige de cada um de nós, apenas se nos arrependermos. Verdadeiramente seremos protegidos por Deus e levados para o reino celestial antes da grande tribulação. Entregue essa pessoa que te machucou nas mãos de Deus, pois Ele é o único que compreende o que ela fez e os motivos que a levaram a isso. Lembre-se, o processo de cicatrização de suas feridas começa quando você perdoa quem te feriu. O primeiro passo é reconhecer que você foi ferido. Alguém ofendeu e feriu você e doeu muito. Doeu e ainda dói. Vai levar um tempo para a ferida se fechar e é preciso respeitar esse tempo. É humano sentir essa dor, mas cuidado, não fique alimentando sentimentos negativos. Escolha desde esse primeiro passo o caminho da bênção. O segundo passo é querer perdoar e já é perdoar. O fato de querer perdoar já é a primeira fase do processo do perdão. Querer perdoar, mesmo que você ainda sinta a dor da ofensa, mesmo que ainda sinta raiva, mágoa e tenha algum desejo de vingança. É querendo perdoar que você coloca a sua vontade em ação e vai assumindo o controle de sua vida e das suas emoções. É colocando a vontade de Deus, que é amor, no controle de seu desejo de perdoar, que você vai dando ordem às suas emoções. É muito importante querer perdoar, mesmo que você continue sentindo repulsa pela pessoa que lhe ofendeu.
É preciso saber esperar que a ferida se feche. Isso demora. Durante esse período, ore e peça que Deus lhe conceda a graça de perdoar e que Ele conduza você nesse processo. Terceiro passo: orar pela pessoa que ofendeu você. É essencial que você ore pela pessoa que lhe ofendeu. Aqui entra a graça de Deus e a sua força de vontade. Mesmo que você ainda sinta a dor da ofensa e que não queira orar, peça a Deus por essa pessoa, contrariando a raiva e o desejo de vingança. Peça que Deus derrame bênçãos sobre aquela pessoa. Imagine o próprio Jesus impondo as suas mãos sobre ela e abençoando-a. Peça a Ele que a cure e a liberte, que lhe conceda tudo o que mais ela necessita. Comece a agir assim e você sentirá um derramamento de graças também sobre você e todas as pessoas da tua família. Quarto passo: analise os fatos. Depois de um tempo, quando você perceber que a mágoa e a dor já diminuíram e não atrapalham tanto mais, procure analisar o fato ocorrido que culminou na ofensa que você recebeu. Procure compreender as razões que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira. Pode ser que ela não tenha agido de má fé, que tenha sido até um mal-entendido. Pode ser que seu ofensor seja uma pessoa doente, que precisa de ajuda. Enfim, são muitas as razões que levam alguém a agir dessa maneira ofensiva. Na maioria das vezes, quando o ofendido compreende melhor o fato, o perdão brota naturalmente. Mas pode ser também que quem lhe ofendeu tenha agido de má fé, com a intenção deliberada de prejudicar você. Mesmo nesse caso, perdoar vai fazer bem a você e, pela misericórdia de Deus, bem também a quem lhe ofendeu, pois seu gesto abrirá caminho naquele coração. Quinto passo: vida de oração. Uma vida de oração frequente sempre encontra a graça da superação. Quem ora, quem está em comunhão com Deus, tem mais facilidade de perdoar, de compreender os erros dos outros e de ser feliz, porque está em constante contato com Deus, que é amor e misericórdia. Se você ainda não vive assim, não perca tempo. A comunhão com Deus é o próprio Jesus perdoando você. É Jesus alimentando e transformando a sua vida de dentro para fora. Sexto passo: perdoar-se a si mesmo. Este é outro aspecto do perdão que não se pode deixar de lado. E para conseguir perdoar-se a si mesmo, existem também alguns passos que podem ser seguidos. Reconhecer e admitir que ser humano é estar sujeito a falhas, fraquezas e limitações. O reconhecimento da limitação deve partir do arrependimento e do desejo sincero de melhorar e de reparar o erro cometido, quando for possível. Compreender que não aceitar a fraqueza e a limitação é ato de orgulho, que vai prejudicar você mais ainda.
levar a receber oficialmente o perdão de Deus através da oração. Orar pedindo a Deus a graça de perdoar-se a si mesmo. 7º passo: pedir perdão. O processo do perdão inclui também o pedido de perdão. Quando você falha, comete erros, peca, na maioria das vezes ofende as pessoas, deixa rastros de dor e sofrimento. Quando isso acontece, precisa pedir perdão. Se o ofendido não quiser lhe perdoar, com certeza Deus viu e ouviu seu pedido de perdão. Agora é com o Pai. Sua parte está concedida. E somente orar por ele ou por ela e compreender que talvez o tempo dele ou dela não seja o mesmo que o seu. A ferida ainda pode estar doendo naquele coração. Se nós perdoarmos, receberemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. A graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá a incontáveis bênçãos. A graça é um dom, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 5 a 8, o Senhor nos diz: Se um de vocês tem causado tristeza, não o tem causado apenas a mim, mas também parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Nos Salmos 103, capítulo 10 a 12, ele nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. O Senhor nos diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Tu és bondoso
e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz: seja vós, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele. É justificado todo aquele que crê. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz: mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. No livro de Neemias, capítulo 9, 31, diz: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em seguida, no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos de 9 a 13, o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso para nos redimir diante do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que estás nos céus não perdoará os seus pecados, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. No livro de Isaías, capítulo 1, 18, diz: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do resto da tua herança. Ele não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e sujeitará as nossas iniquidades. O Senhor vai lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém.